salve, seja muito bem-vindo aqui no Frente a Frente. A conversa política de hoje, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, é com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. É um político experiente, foi deputado estadual, deputado federal, senador da República, vice-governador e agora está no segundo mandato como governador do Espírito Santo. Governador, nós falávamos aqui da responsabilidade do governador e do prefeito nesse momento, né? E falávamos também sobre a importância da vacina e a única porta de saída, não existe outra saída de emergência senão a vacina. O senhor está aqui em Brasília e durante essa semana o senhor conversou aqui em Brasília exatamente sobre a possibilidade dos estados e dos municípios negociarem a compra de vacina. É verdade. Por que os governadores estão tomando a frente nessa situação? Eu nunca vi nada parecido. Geralmente é o Poder Central que distribui para os estados. A gente continua com o Poder Central distribuindo, e eu acho que esse deve ser o caminho prioritário. O governo federal está buscando novas alternativas. O que nós colocamos para o ministro, então, colocamos para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está colaborando nesse trabalho, é que os governadores, pelo menos 22 governadores, aceitam comprar vacinas, acrescentando aos contratos que o governo tem, desde que a gente encontre fornecedor, que não é fácil encontrar fornecedor. Para que a gente encontrar algum laboratório que tenha uma vacina segura e que o governo federal, por alguma razão, não queira comprar, os governadores topam comprar e entregar ao Ministério da Saúde para que haja uma distribuição de acordo com o Plano Nacional. Nós não estamos propondo comprar para o meu estado, estou propondo comprar para entregar para o Ministério da Saúde. Seria um consórcio, então? Tipo uma união, não é um consórcio porque não tem formalidade, cada um teria um contrato com o governo federal. Então, essa união dos governadores pode ajudar a adiantar o cronograma das vacinas, tá certo? Assim, porque se você imaginar que nós estamos perdendo mais de 1.000 pessoas por dia, né? Assim, se a gente conseguir antecipar 90 dias desse cronograma, nós vamos salvar muita gente. 90.000 pessoas. Tá certo? Então é isso. Pessoas. Então, se a gente puder, se a gente tiver, nós estamos dispostos, já falamos para o governo federal e para o Congresso Nacional, estamos dispostos a colocar dinheiro dos estados para a gente poder comprar a mais do que aqueles contratos que o governo tem, para a gente poder entregar ao Ministério e a gente adiantar o processo de vacinação no nosso país. E quando é que o governo dá uma resposta a essa proposta? Não sei se tem uma resposta. Nós entregamos, nessa semana, conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e falei com ele sobre isso, sobre essa decisão dos governadores. O governador Wellington Dias já falou também com o ministro da Saúde. Lógico que a gente está também buscando alternativas de aquisição, né, porque a gente se colocar à disposição, mas a gente tem que ter onde comprar as vacinas. Então, nós estamos em contato com o embaixador da China, com o embaixador da Índia, com o embaixador da Rússia, para ver se tem outros fornecedores para além desses que o governo federal está adquirindo, porque isso a gente ajudaria nesse trabalho de ampliação da vacinação no Brasil. Isso muda completamente a gestão, né? Mudou tudo, né? A gestão dos estados, a maneira de se trabalhar, as prioridades. Muda, né? Você vê que eu estou recebendo paciente de Manaus. Você olha só como é que é, assim, para chegar no Espírito Santo, lá do Amazonas, é uma caminhada. E isso adiou projetos no seu estado? Não adiou projeto no meu estado, não. Nós estávamos com leito em condições de atender. Né? Então, a gente disponibilizou, neste primeiro momento, 66 leitos, né, que foram para Rondônia e para Amazonas. Mas vamos deixar disponibilizado. Me refiro à pandemia. Adiou projetos outros, infraestrutura? Adiou pouco. A gente conseguiu manter as nossas atividades. O que adiou efetivamente? Assim, na área de educação, afetou muito. A área de educação, em 2020, foi um ano difícil, porque, por mais que a gente tenha mantido, a partir de abril, um programa chamado Escolar, que é um programa de atividades remotas, né, para os alunos, professores, a gente conseguiu salvar o ano, mas muitos alunos, eles dispersaram. Tá? Quando você não tem a presença física do aluno na sala de aula, muitos alunos dispersaram, tá certo? Agora, assim, evadiram. Né? Então, assim, na educação, a gente teve um problema grave com relação à qualidade do ano de 2020.
Na saúde, a gente teve um outro problema, que foram as cirurgias eletivas. Tá Que certo? também foram adiadas. Que também foram adiadas. Então, então não adiamos obras, não adiamos, mas nós adiamos coisas muito mais importantes do que obras. Tá certo? A qualidade da educação, que ficou afetada em 2020, e outras enfermidades na saúde, especialmente cirurgias eletivas, consultas com especialista, porque quando na primeira fase da doença mais grave, o sistema de saúde passou a atender quase com exclusividade Covid. Né? E, lógico, atendia as urgências de outras enfermidades, mas a gente até as pessoas ficaram preocupadas de ir no hospital. Tá certo? Ficou com muita gente com medo, Medo né, de ir no governador? hospital. Agora, Uma tem pessoa uma adiou e esse ato de adiar pode ter agravado a situação da pessoa. Claro, A arrecadação caiu. A arrecadação própria caiu. Eu mantive a arrecadação de 2019 com a ajuda do governo federal. Eu recebi R$1 bilhão do governo federal. E eu, então, mantive no 0 a 0 praticamente com essa arrecadação. Se não tivesse a ajuda do governo federal, teria caído a arrecadação em R$1 bilhão. Lógico que o meu estado teve dois problemas. Teve o problema da pandemia, mas o problema mais grave, inclusive, foi da redução do preço do petróleo, né? Porque reduz a receita. Então, isso e redução também da produção de petróleo. Mas agora subiu de novo, né, o preço do petróleo. Agora subiu de novo o preço do petróleo, mas voltou o preço do petróleo hoje ao que estava antes da pandemia. Então, assim, nós passamos um ano com dois problemas na área da receita. 3 problemas: pandemia, que reduziu no primeiro momento a atividade; segundo, o preço do petróleo, que caiu, reduz receita; e o consumo de petróleo, porque muita gente parou. Parou, ficou em casa, né? Então, o consumo de petróleo no mundo todo caiu. Eu queria voltar a essa questão da vacinação e das escolas, porque para voltar às aulas presenciais é muito importante a vacinação. E como é que vai ser? O senhor estava falando que 22 governadores já se dispuseram a comprar as vacinas e entregar para o governo federal. Como é que vai ser isso? É a vacina da Pfizer que os estados e municípios podem adquirir, uma vez que o governo está com dificuldades em comprar essa vacina por causa das cláusulas contratuais? Como é que o senhor vê? Quais são as vacinas aí que podem ter essa ajuda dos estados? Olha, nós estamos procurando. Então, assim, nós não temos, o governo federal também, o que tem, está comprando. Então, assim, nós estamos com as condições colocadas. A gente vê alguns empresários, como a Luiza, da Magazine Luiza, fazendo um movimento de empresários, porque se a gente achar um fornecedor, se algum laboratório começar a produzir em larga escala, a gente já está pronto para a gente comprar. A vacina da Pfizer, da Janssen, mas especialmente da Pfizer, o governo federal disse que não podia comprar, e com razão, porque tinha 2 cláusulas muito pesadas, que qualquer pendência jurídica era a Praça de Nova York que ia resolver, lá na Justiça de Nova York. E também a Pfizer não se responsabiliza por nenhuma ação decorrente da vacinação, nenhum efeito colateral decorrente da vacinação. Aí é que entrou o Congresso Nacional e o Senado. O Senado preparou um projeto, uma emenda, para autorizar o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais a comprarem a vacina nessas condições. E assumirem os riscos. Então, assim, uma decisão do Congresso Nacional pode fazer com que a gente, de forma compartilhada, possamos assumir o risco. Mas a Pfizer não tem vacina hoje para entregar para nós, não. Tá certo? Foi aprovada essa semana a vacina da Pfizer de forma definitiva, né, mas eles não têm vacina agora para aprovar. Mas eu acho que daqui a alguns meses nós vamos ter maior quantidade de vacina que permitirá, com essa estrutura que nós estamos montando, a gente comprar em algum momento uma quantidade maior de vacinas. Ou seja, e essa da Pfizer, então, que dá para comprar depois? Não é só da Pfizer, da Janssen, da Moderna, tá certo? Tem a AstraZeneca chinesa, além dessa indiana. Acelerando. Então, assim, tem outros fornecedores que estão trabalhando. Acelerando esse período aí de vacinação, quando é que dá para a gente ter a população toda vacinada? Antes do final do ano? Porque a velocidade que está agora, está se dizendo que talvez no final do ano, no Natal, já estejamos todos vacinados. Se tudo der certo. Agora, com os governadores comprando e tal, esse calendário... Com os governadores, se a gente conseguir comprar,
Se a Aí gente pode conseguir, antecipar pode esse ser que calendário, antecipe, é isso? Pode ser que antecipe. Pois é, a dificuldade de comprar vacina não é só o dinheiro e nem algumas cláusulas abusivas que estão mesmo. É o produto. O produto tem, o mercado lei da está oferta e da esgotado. procura. Tá em Exatamente. falta, né? Mas Tem. além dessa situação, a previsão é de que o mercado vá se normalizar, porque aí os outros países não comprarão no mesmo ritmo e os laboratórios estão aumentando o maquinário para produzir mais doses, né? A previsão é de abertura mesmo do mercado de venda de vacina. Sim. O senhor está consciente, o senhor está ciente e acreditando de que a vacina vai mesmo normalizar o mundo, governador? Não sei. Eu acho que a vacina, se não normalizar o mundo, estabelecerá um modo de convivência mais ameno com a doença, tá certo? Eu acho que pode surgir variantes do vírus que a vacina vai ter que ser modernizada, a da gripe, né? Que tem que tomar todo modificada permanentemente. Então, assim, nossa expectativa é que resolva. Mas, assim, nenhum cientista, hoje eu não sou cientista, mas mesmo quando você ouve uma pessoa da área falando, um tem profissional... informações, tem assessoria que leva para o senhor os Tem, detalhes, né? sim, mas a gente não tem certeza, porque tem algumas dessas vacinas que são mais eficientes para todas as variantes, todas as cepas, tem outras que não. Então, assim, acho que os laboratórios também vão aperfeiçoando. Eu tenho muita convicção, muita esperança de que a gente possa voltar à normalidade a partir do final desse ano. Minha expectativa é essa. Mas ninguém ainda bate o martelo com relação a isso, pelo desconhecido que nós estamos lidando. É tudo muito novo, é uma doença nova, um vírus novo, está aí há um ano. Imagina, se tem vírus aí que estão aí há tanto tempo, doenças que estão aí há tanto tempo, a humanidade ainda não descobriu como debelar muitas delas, imagina essa que tem apenas um ano. Mas o senhor acha que dá para, pelo menos a situação econômica, já que a gente tem muita incerteza ainda em relação à situação sanitária, a economia vai caminhar no mesmo ritmo? Olha, a vacina é muito importante para salvar a vida e para retomar a economia, mas a economia não depende só da vacina, não. A economia depende também da estabilidade política, tá certo? Assim, que nós estamos com saudade aqui no Brasil, né? Então, nós podemos ter a solução da vacina, mas se a gente não tiver confiança nas instituições políticas, essa economia pode não retomar. Se o Congresso não conseguir votar as matérias, né, se o governo federal não tiver estabilidade, relação institucional equilibrada. Então, assim, tem uma série de fatores que poderão afetar de forma grave também a economia, como está afetando o vírus. Então, o vírus é o pior problema neste momento, mas solucionado o vírus, sim, também tem que resolver outras questões do Brasil. Sim, nós estamos vivendo um processo de instabilidade política permanente e de enfrentamento institucional permanente, de uma cultura política de enfrentamento e de violência na ação política muito intenso. Então, tudo isso acaba gerando uma certa instabilidade e afeta a economia. Temos um país desequilibrado na área fiscal. Tá desequilibrado na área fiscal, tá certo? Devendo muito. Devendo muito, assim, para fechar as contas tem que medir títulos, e títulos, e títulos. Então, tudo isso é um problema. Eu vivo num estado que desde 2012, quando eu governei o estado é nota máxima na gestão fiscal, tá certo? Então, nós levamos ele a ser nota máxima lá atrás, hoje nós temos até um fundo soberano, parte da receita que eu recebo eu dedico a esse fundo soberano, que é uma reserva para o nosso futuro, não vou utilizar no meu governo, para atrair mais empreendimentos para o Estado. Então, assim, o país vive um desequilíbrio fiscal, vive uma instabilidade política e vive o vírus. Fora outros problemas, né, que a gente sabe que tem. Mas resolvido o vírus, tá certo? É um passo importante, mas tem que resolver as outras questões também. Governador, a impressão que eu tenho é que haverá um momento do sinal verde, do start, né? E vão sair na frente os países e os estados que estão melhor preparados, com infraestrutura e com incentivos. Qual é a situação do Brasil neste momento para esta retomada da economia? Olha, o Brasil vive essa situação aqui, um copo meio cheio e um copo meio vazio. Tá certo? Então, dependendo de quem olha. Depende de quem olha. A sua visão é de que o copo está meio cheio ou meio vazio? Não, o copo, neste momento, eu não posso garantir que ele está meio cheio, não. Mas você tem hoje, nós temos um problema. O Brasil não vivenciou o ciclo do investimento em infraestrutura.
Esse é um problema, porque outros países já A dívida vivenciaram eterna isso do Brasil. há 100 anos, tá certo? Há 100 anos. Mas nós temos uma vantagem. Os investimentos em infraestrutura, se a gente conseguir destravá-los, pode gerar emprego, pode gerar atividade econômica e pode dar competitividade ao país. Então, o que a gente não resolveu virou uma oportunidade, numa hora de crise, da gente fazer uma injeção forte na parceria com o setor privado, nos investimentos públicos, quem pode, o governo federal, infelizmente, não pode, mas, assim, nos financiamentos, a gente destravar a burocracia das regulações para esses investimentos. Então, é uma oportunidade que o Brasil tem um copo meio cheio, se souber tomar as medidas. Agora, se ficar do jeito que está, é um copo meio vazio ainda. Agora, o senhor acha que é possível aprovar essas reformas agora, ainda este ano, e isso pode restabelecer a confiança na economia perdida agora com a situação da Petrobras? Pode, acho que o Congresso pode aprovar, acho que tem um ambiente melhor no Congresso para aprovar matérias, tá certo? Assim, agora mesmo, essa semana, o Congresso vai começar a votar a PEC emergencial. A PEC emergencial tem um monte de assuntos bons lá, porque permite que você tome medidas caso cresça muito o seu comprometimento com custeio de despesa, de custeio pessoal, despesas correntes. E tem uma coisa ruim, que pode atrapalhar, pode atrasar, que é a desvinculação da saúde e da educação, né, que está prevista na proposta sou contra, do senador Márcio Bittar, lá do Acre. Então, assim, sou contra. Eu acho que, neste momento que a gente tem um orçamento apertado, né, a gente precisa preservar algumas áreas. E a área da educação e da saúde precisam ser preservados ainda, tá certo? Então, isso pode atrasar. Então, mas eu acho que tem um ambiente, sim, né, na sociedade. Nunca tivemos um ambiente tão bom na sociedade para as reformas. A sociedade apoia as reformas, tá certo? Até porque está com a corda no pescoço. Está com a corda no né, pescoço. Então, tem um ambiente para aprovar reformas, tá certo? O presidente Bolsonaro negligenciou a relação política nos primeiros 2 anos do governo Agora dele. eu vou pedir para a gente voltar nesse assunto da relação política no próximo bloco, que nós já voltamos. Vamos voltar exatamente com esse assunto da questão política. Você não saia daí que a gente já vai voltar aqui com o governador Renato Casagrande, ele que é governador do Espírito Santo e é do PSB. Trataremos aqui de como é que está a relação entre os governadores, o presidente Jair Bolsonaro, Congresso e Supremo, como é que vai ficar aqui para frente, porque essa semana o governador andou muito aqui em Brasília e ele está cheio de novidades. Voltamos em 2 minutos.